Um gênio da matemática, demitido por comportamento excêntrico. Uma criança prodígio, expulsa da sala por questionar o professor. Um cientista brilhante, isolado e deprimido, enquanto mediocridades são promovidas. Este não é o roteiro de um drama de Hollywood. São histórias reais, que se repetem em cada geração. Você sabia que Alan Turing, o homem que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial decifrando códigos nazistas, foi perseguido até o suicídio? Ou que Nikola Tesla, o inventor que iluminou literalmente o mundo, morreu sozinho em um quarto de hotel? De acordo com um estudo da revista Intelligence, 78% das pessoas altamente inteligentes reportam sentir-se alienadas da sociedade em algum momento de suas vidas. E não estou falando apenas de gênios. Estou falando daquela sua amiga que sempre pensa demais. Daquele colega que é chamado de difícil porque questiona processos ineficientes? Ou talvez esteja falando de você, que já fingiu entender menos, já silenciou perguntas importantes, já disfarçou insights para não ser rotulado como complicado da turma, porque ser inteligente não é só resolver problemas complexos, é também um problema a ser resolvido. Não é uma subida triunfal ao topo, é frequentemente uma descida solitária ao poço da incompreensão. E o mais irônico, quanto mais você enxerga, mais invisível se torna. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que a sociedade tem uma relação de amor e ódio com a inteligência, e como um filósofo pessimista do século XIX, previu essa contradição que ainda vivemos diariamente. E o mais perturbador, o preço que você paga por pensar diferente pode ser mais alto do que imagina. E é aqui que entra um pensador que viveu isolado com seu cachorro poodle porque preferia a companhia canina à humana. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, misantropo confesso, pesquisador do sofrimento. Schopenhauer nunca escreveu um guia de autoajuda para nerds rejeitados, mas sem querer querendo, ele desenhou o mapa psicológico que explica tanto os gênios históricos, quanto aquela pessoa inteligente que é persistentemente ignorada em reuniões de trabalho, e talvez até aquele seu amigo brilhante que de tanto ouvir você pensa demais, começou a acreditar que há algo errado com ele. Mas antes de continuar, vamos esclarecer uma coisa. Quando falo de inteligência, não estou falando do seu diploma na parede, nem das suas notas na escola, muito menos daquele teste de QI duvidoso que você fez online. Estou falando da capacidade genuína de ver além do óbvio, de fazer conexões que outros não fazem, de questionar o que a maioria aceita sem pensar. E por que isso é importante? Porque você provavelmente está pagando o preço da inteligência, sem perceber os benefícios. E acredite, você também está contribuindo para o isolamento de mentes brilhantes ao seu redor. Mesmo sem intenção, a rejeição ao pensamento profundo não é apenas um problema de gênios, é um padrão social que nos afeta cotidianamente, muitas vezes disfarçado de praticidade ou eficiência. Schopenhauer disse que o talento atinge um alvo que ninguém mais pode atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais pode ver. E se entendermos que essa visão diferenciada não é apenas um dom, mas também um fardo, talvez tenhamos aqui a chave para compreender por que a sociedade simultaneamente cultua e sufoca a inteligência. Mas atenção, inteligência sem sabedoria vira arrogância, e conhecimento sem empatia vira isolamento. Por isso, o que propomos aqui é outra coisa. Uma consciência refinada sobre como você navega em um mundo que diz adorar a inteligência, mas frequentemente pune quem a exercita de verdade. Então, se você já se sentiu um alienígena em conversas superficiais, ou se quer entender por que algumas das mentes mais brilhantes sofrem em silêncio, fique comigo até o final, porque hoje vamos mergulhar na psicologia do preço da inteligência, e acredite, isso pode transformar não apenas sua visão dos outros, mas principalmente a forma como você se valoriza. Vamos começar. Schopenhauer foi direto ao dizer que a inteligência é um luxo muito caro. Conforme envelhecemos, descobrimos que é mais sábio carregá-la escondida. E antes que você pense, mas estamos no século XXI, valorizamos inovadores e pensadores. Me diga sinceramente, nunca sentiu aquele olhar de irritação quando apontou uma falha lógica em um plano? Nunca ouviu, você está complicando demais, quando na verdade estava apenas considerando variáveis importantes? Nunca foi chamado de pessimista quando era apenas realista? O
isolamento que Schopenhauer descreve não precisa de paredes físicas. Ele acontece em salas de aula, em mesas de jantar familiar, em reuniões corporativas e até dentro de você mesmo. Quando começa a se perguntar se não seria mais fácil simplesmente concordar com a maioria, a solidão da inteligência começa com algo simples: a incompatibilidade de perspectivas. Schopenhauer dizia que estar sozinho é o destino de todas as mentes excepcionais. O que ele está dizendo não é para virar um eremita, mas que existe uma solidão inerente em ver o que poucos conseguem ver. Isso me lembra daquela vez em que tentei explicar para meus amigos por que a criptomoeda que eles estavam comprando era uma pirâmide óbvia. Acabei sendo chamado de cabeça fechada enquanto eles perdiam dinheiro. 3 meses depois, quando o esquema desabou, ninguém veio dizer: você estava certo. Eu apenas recebi convites para outras oportunidades incríveis. É como se a memória coletiva fosse seletivamente amnésica para lições inconvenientes. Mas vamos deixar isso menos filosófico e mais prático. Sabe aquela pessoa no trabalho que sempre identifica problemas que ninguém notou e, em vez de ser valorizada, é rotulada como negativa? Você acha que é pessimismo, mas na verdade é uma capacidade de previsão que a maioria não possui. Ou aquele amigo que tem dificuldade com conversas, mas quando o assunto fica profundo, de repente se ilumina e mostra uma eloquência surpreendente? Ele não é antissocial, ele simplesmente opera em uma frequência diferente. O preço da inteligência é como usar óculos 3D. Em um cinema onde todos assistem em 2D, você vê camadas que os outros não percebem, mas também não consegue compartilhar plenamente sua experiência. E o que Schopenhauer nos ensinaria hoje? Ele observaria como nossas redes sociais premiam o superficial sobre o profundo, como nosso sistema educacional frequentemente valoriza conformidade sobre criatividade, como nossos ambientes de trabalho promovem os que se encaixam, não os que transformam. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que 67% dos funcionários escondem suas melhores ideias por medo de rejeição ou retaliação. O custo disso? Bilhões em inovações perdidas. E mais importante, vidas profissionais desperdiçadas em mediocridade forçada. Maior parte das pessoas acredita que ser inteligente é sempre uma vantagem. Mas Schopenhauer diria que cada ponto de QI acima da média pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição, dependendo de como você e o mundo ao seu redor respondem a essa diferença. É como aquela piada: até um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia, mas um relógio que está 5 minutos adiantado nunca está. De certa forma, a pessoa mediana que segue o fluxo é menos criticada que a pessoa extraordinária, que está um pouco à frente de seu tempo. Inteligência ou maldição? Os dois. A grande sacada aqui é que toda rejeição à inteligência opera no campo da ameaça. Não é que as pessoas odeiam ideias novas, elas temem o que essas ideias representam: mudança, complexidade, esforço cognitivo. E vamos ser honestos, às vezes você faz isso com você mesmo. Se censura antes de falar, simplifica demais um raciocínio complexo, ou evita certos tópicos porque ninguém vai entender mesmo. Convence a si mesmo de que é mais fácil assim, quando na verdade está pagando o preço silencioso da autocensura. A primeira pessoa que você aprende a subestimar é você mesmo. E se você não entende isso, não percebe quando está abdicando do seu potencial? Agora, Schopenhauer também fala sobre como a mediocridade se defende da excelência. E isso, no campo da psicologia social, é fascinante. Sabe aquele fenômeno do nós contra eles, que vemos em política? Ele também existe no mundo das ideias. Quando alguém destaca um problema complexo que exigiria mudanças significativas, a resposta mais comum não é engajamento, mas desqualificação. Isso é muito teórico, dizem. Ou no mundo real, as coisas não funcionam assim. Como se o mundo real fosse uma entidade mística que só os medíocres conhecem. É como se a sociedade tivesse um sistema imunológico contra ideias avançadas demais para seu tempo. E esse sistema se manifesta no dia a dia, às vezes de formas sutis, às vezes brutais. O verdadeiro preço da inteligência não é apenas pessoal, é coletivo. Quantas soluções para problemas críticos foram ignoradas porque vinham da pessoa complicada? Quantas inovações perdemos porque alguém foi silenciado depois de ouvir "isso nunca vai funcionar" pela 10ª vez? Só que há um detalhe importante. Schopenhauer também dizia que um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. E no jogo da inteligência versus aceitação social, às vezes o isolamento não é o preço a pagar, mas o espaço necessário para florescer. Por isso,
O equilíbrio entre expressão genuína e adaptação social precisa de um lembrete constante. Você está numa sociedade, não se tornando ela. E por que isso é importante? Porque a linha entre adaptar-se para comunicar melhor e diluir-se para ser aceito é fina como o fio de um neurônio. Um passo em falso e você está mais preocupado em ser popular do que em ser verdadeiro. Schopenhauer também falava sobre a vontade como força motriz do universo. A mesma força que move as estrelas também move as massas humanas em direção ao confortável, ao familiar, ao conhecido. Essa é a essência da resistência à inteligência inovadora. Não é conspiração. É instinto, e você vê isso o tempo todo. Na ciência, nas artes, nas empresas. Aquele cientista que foi ridicularizado antes de ganhar o Nobel, aquele artista incompreendido que só foi valorizado após sua morte, aquele empreendedor cuja ideia absurda hoje vale bilhões. O preço da inteligência é sobre timing. Estar certo cedo demais é, paradoxalmente, estar errado, até que o tempo te alcance, mas aqui vai um alerta. Quando você começa a perceber tudo isso, é fácil cair em outro extremo, acreditar que toda rejeição às suas ideias é prova de sua genialidade incompreendida, que toda crítica é inveja, que toda resistência confirma sua superioridade. Sabe qual é o maior risco disso? Virar um gênio amargo, arrogante, incomunicável, ineficaz. Schopenhauer, com toda sua misantropia, ensinou que o verdadeiro sábio deve aprender a linguagem dos comuns, não por condescendência, mas por necessidade. Então use a sabedoria dele para navegar num mundo que resiste à complexidade, não para se isolar nela. Perceber padrões é bom, mas criar pontes a partir dessa percepção é melhor ainda. A compreensão do preço da inteligência, quando bem internalizada, não afasta você da sociedade. Ela te equipa para transitá-la melhor. Ela ensina a reconhecer quando simplificar e quando aprofundar, a identificar os raros interlocutores que vibram na sua frequência, a não desperdiçar pérolas com quem só valoriza contas de vidro. E no fundo, talvez essa seja a maior lição de Schopenhauer, que o verdadeiro poder não está em ser o mais inteligente da sala, mas em saber usar sua inteligência de forma tão estratégica que as pessoas nem percebam que estão sendo elevadas por ela. E isso, meu caro ouvinte, é sabedoria. Agora me diga, depois de tudo isso, como você vai encarar seu próprio intelecto? Vai continuar o escondendo para se encaixar, ou vai começar a encontrar formas de expressá-lo sem alienar os outros? Comente aqui embaixo. Compartilhe se você já sentiu o peso de pensar demais, ou se conhece alguém que sofre por ser muito inteligente para o próprio bem. Eu leio cada comentário com atenção, e garanto que você vai perceber que não está sozinho nessa jornada. Essa confirmação é libertadora, e se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e, acima de tudo, nunca peça desculpas pela sua inteligência, porque esse caminho, apesar de solitário às vezes, pode te levar muito mais longe do que um conforto medíocre jamais levaria. Vamos juntos e até o próximo vídeo.